Vamos pedir a vinheta, editor? Solta a vinheta. Vamos ver se vai ficar sem tela preta hoje. Já estamos no ar, abra a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo de número 9. Eu estou sentindo, ela está aqui. Como eu vou ler o texto todo no decorrer do sermão, então você só deixa aberto aí que eu vou pregar em cima do capítulo quase todo. Vocês assistiram Tartaruga Ninjas? Lembra qual era o nome das quatro tartarugas? O filme, mano. Rafael, Michelangelo, Donatello e Leonardo, que é o Léo, conhecido como... Os quatro são nome de pintores. Rafael Sanzio, Leonardo da Vinci, Michelangelo e Donatello, isso. São nome de pintores. E um desses pintores que a tartaruga recebeu o nome, Rafael Sanzio, ele fez uma pintura há muito tempo atrás chamado A Transfiguração. E a pintura dele era referente ao capítulo 9 de Marcos. Porque o capítulo 9 de Marcos começa falando sobre a experiência dos três discípulos, que os três discípulos tiveram no Monte da Transfiguração. A Bíblia diz que 6 dias depois tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João e levou-os a sós à parte a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra os poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas, uma será tua, a outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu e dela uma voz dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, e ninguém mais viram com ele senão Jesus. Essa é a primeira parte do capítulo 9, que fala de uma experiência super espiritual que todo mundo quer ter. Ali era a certeza de que Pedro, Tiago e João, eles tinham a certeza de que Jesus era o Messias, pela experiência que tinham, e queriam viver ali. Eles queriam de toda forma permanecer ali, porque ali era o lugar do manto, o lugar do óleo. Só que a vida cristã é repleta de montes e de vales. A vida cristã tem os seus altos e os seus baixos, e não dá para viver eternamente nos montes. E aí no quadro de Rafael, embaixo ele coloca a experiência que a Bíblia passa a narrar a partir daqui, quando eles descem. E quando eles descem do monte, eles encontram um pai que estava ali tentando de todas as formas fazer com que os discípulos expulsassem os demônios do filho dele. E o pai diz assim: olha, o meu filho está endemoniado desde a infância, e quando cheguei aqui, os seus não expulsaram. E os discípulos, os 3 que estavam no manto lá em cima, acho que eles descem e dizem assim: caramba, por que a gente não volta para lá? Por que a gente tem que voltar para cá, já enfrentar um cara espumando, se rastejando, se matando pelo chão? E o quadro de Rafael é o que Marcos quer dizer para a gente, que a gente precisa entender que a missão da igreja, que o dever da igreja não é ficar construindo tabernáculos, não é construir igrejas nos montes das transfigurações, não é construir acampamento nos seminários de poder, não é construir acampamento onde a manifestação poderosa de Deus acontece.
mas é ir até o profundo, até o âmago, ao antro da sociedade, onde crime, miséria, desigualdade, abuso, e expulsar Satanás de lá. E no quadro, eu até comentei essa minha voz indo para o espaço, ó. Também, né? Deixa eu tomar um pouquinho mais de água aqui. No quadro de Rafael, você vai ver em cima aquela coisa gloriosa, mas embaixo o dia a dia da nossa vida. Aquilo que a gente enfrenta diariamente. Aquilo que a gente, o capítulo 9 é dividido assim. A gente tem do versículo 2 ao 13, a adoração no monte. E do 13 do 14 até o 29, a gente tem a adoração do vale. E Pedro querendo desfrutar daquela situação no topo do monte, mas deveria saber que no vale há muita coisa a ser tratada. Por muitas vezes o nosso monte é a igreja. A gente quer vir para o culto e o mover e tudo acontece. Mas amanhã é segunda-feira, Satanás continua tomando conta de vidas e eu tenho que ir lá. Sou eu que tenho que estar pronto para guerrear. Há muito trabalho no vale a ser feito. Há muita coisa a ser feita. Nós devemos oferecer a Deus a nossa oração aonde Deus nos designou para orar. E então ir trabalhar nos lugares onde estão os necessitados. Onde estão os incrédulos. Onde estão os que sofrem. E é aí que a gente começa a entrar na pregação. Porque a partir do 14, Jesus se vê diante de um homem crente incrédulo. A partir do 14, quando eles chegam no vale, eles encontram a situação interessante. Porque o homem chega para Jesus, vamos lá, ele diz assim, ó. Vou ler a partir do 14. Aí o restante é a história da transfiguração até o 13. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada surpresa, correu para ele e o saudava. Então, ele interpelou os escribas. Quem é que discutis com eles? O que vocês estão conversando aí? Qual é a boa? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra. E ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que os expelissem, e eles não puderam. Enquanto tinha 3 discípulos lá no mover da glória, os outros 9 não conseguiram expulsar o demônio. Eles não conseguiram dar um jeito no filho do cara que estava endemoniado. E aí segue. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Eu deixei meu óculos bem ali, mas vai molhar todo, eu estou limpinho. Trazei-me. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino. Olha que coisa interessante. Eu acho que aqui Jesus começa a mostrar para a gente o seguinte: que não basta só o milagre. Pessoas são mais importantes do que milagres. A gente tem uma igreja, que eu não vou falar qual é, que você vai saber que é o aniversário, mas não vou falar qual é, que entrevista o demônio sai dali famoso, a pessoa sai dali envergonhada, porque ela passa uma vergonha desgraçada ali de todo mundo, e depois vai para a televisão e vai para todo lado, e as pessoas não conversam mais, e o demônio faz o show dele. E Jesus aqui valoriza a pessoa do Pai. Eu já enfrentei, mas já tive oportunidade, se é que pode chamar de oportunidade, de expulsar alguns demônios. Uma vez estava no grupo de louvor na igreja do Riacho da Onça, estava na reunião do louvor,
Louvor, grupo de louvor e demônio, às vezes, pense no negócio que Satanás trabalha sério. E aí acabou a reunião, entrou um cara, o cara entrou todo, estava aí, eu olhei, e na hora Deus me deu o discernimento de que era Satanás, né? E eu falei, caramba, demônio. O cara fez assim, ora por mim. Eu falei, agora, joelha aí, mano. Eu pedi para ajoelhar, na hora que ele ajoelhou, os irmãos da igreja, que às vezes tem irmão que vacila, né? Vai orar por um cara que está meio atribulado, de olho fechado. Aí eu abri meu olho e falei, aonde que eu fecho meu olho aqui? Na hora que eu botei a mão para orar pelo cara, o cara... Falei, na hora, você tomou um susto, né? Sai, desgraçado, vai pro desinferno que te carregue. Aí o cara caiu lá, eu lembro do irmãozinho, ele fez assim, pô, pastor, o senhor nem perguntou que demônio que era. Falei, meu irmão, eu quero saber, demônio, é tudo igual. Não, mas não deu nem tempo, falei, não dá nem tempo, manda esse demônio embora aí. Aí levantei o cara veio, pediu ajuda e tal, ele até morreu, ele lembra quem ele é. Já até morreu já. E aí, quando eu fui saindo com ele, ele voltou para mim assim, falou assim, ó, de novo. Eu falei, de novo? Que demônio é esse? E puf, de novo o cara, puf, ele, na hora ele estava ajoelhado, quando ele foi em pé mesmo, do jeito que ele estava em pé, ele caiu. Bum! Rapaz, se não morrer agora, morre mais nunca. Aí ele levantou, eu falei com ele, a situação é a seguinte, aí fui lá, fui aplicar o evangelho para o cara, nós fizemos um trabalho com ele, começamos a levar ele para a igreja, porque as pessoas são mais importantes, e Jesus diz assim para o cara, olha, o que está acontecendo, meu velho? Pergunta para o pai. Rodrigo estava comigo aqui o dia que eu estou lá em casa, saí do culto, fui para casa, ligaram para mim dizendo, pastor, tem uma criança endemoniada aqui. E eu confesso a minha dificuldade de acreditar numa teologia que acredita que criança fica endemoniada. Tenho dificuldade. É a minha dificuldade teológica. Não acredito. Aí eu falei, quem é? Fulano. Falei, lá vai eu. Aí liguei para o Rodrigo, falei, Rodrigo, pega a garrafa de óleo na igreja, tem um demônio para a gente expulsar ali. Aí cheguei aqui, fui com o Rodrigo, cheguei lá, o demônio não saiu não. O demônio estava igual esse aqui, ó. Eu não estava me sentindo os discípulos. Aí eu falei, ora tu, Rodrigo, então tu é mais crente que eu. Aí o Rodrigo falou assim, tu é doido, pastor, eu estou com medo do demônio aqui, o Rodrigo tremia com óleo na mão, assim, brincadeira. Aí, na hora que eu falei assim, pessoal, faz o seguinte, dê licença todo mundo, deixe só eu, o obreiro e o demônio aqui, só nós três. Deixa que a gente se resolve. Aí eu fui, sentei no chão, o demônio sentado na cama. Aí eu falei assim, demônio, o que foi que houve, demônio? Aí o demônio olhou para minha cara e falou assim, é que eu quebrei a árvore de Natal da minha mãe e ela quer me bater. Aí eu tive que me fazer de demoniado. Falei, rapaz, é brincadeira, o cara me tirou lá do centro para vir para cá, para o bairro, por causa de uma árvore de Natal. Aí eu fui, conversei com ele, falei, cara, tá errado e tal. E aí depois a gente foi conversando e o pessoal disse, não, o pastor, Rodrigo, eu passei como descrente, porque eu não expulsei o demônio. O menino não estava endemoniado, o menino deu uma, aí depois eu perguntei para ele, você frequenta a igreja, meu filho? Frequenta. Onde ele aprendeu? Qual foi a teologia que ele fez? Lá mesmo, pastor Macedo. Ele aprendeu como é que um demônio faz, ele aprendeu que todo demônio o pessoal tem medo, ele fez, vou fazer de demônio aqui. Porque precisa ter discernimento ali na hora que você está diante do caso. E Jesus é um exemplo de discernimento. Porque Jesus vai e pergunta para o pai. Ele diz... Eita, velho. Eu vou achar o versículo de novo aqui, no meio dessas letras pequenas. Perguntou, 21. Perguntou-lhe ao pai do menino, há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa... tem compaixão de nós e ajuda-me. Senhor, é desde pequeno que esse menino está nessa vida atribulada aqui. E se tu pode fazer alguma coisa, me ajuda. E Jesus diz para ele, se podes, tudo é possível ao que crê. Uma tradução diz assim, tu está me perguntando se eu posso fazer alguma coisa? Tudo é possível àquele que acredita. E aí o homem dá a resposta que baseia o meu sermão. Ele diz, imediatamente o pai do menino exclamou. Aí há entre colchetes com lágrimas, porque alguns escribas adicionaram isso aqui ao texto. Eu creio, ajuda na minha falta de fé.
eu acredito, Senhor, que o Senhor pode fazer alguma coisa, mas me ajuda na minha falta de fé. O cara tem uma crença incrédula. Jesus mostra que o pai do menino e a família era mais importante do que expulsar o demônio em si. E a gente vai ver isso, porque a minha vida é mais importante do que o milagre que possa acontecer. Porque algumas vezes eu posso ver o milagre acontecer na minha vida, mas eu não ser transformado. E Israel é a maior exemplo disso, porque Israel viu o mar se abrir, Israel viu comida cair do céu todo dia, e o dia que não ia cair, caía para 2 dias. Israel viu carne cair do céu, mas Israel continuava incrédulo. Isso não transformava a vida de Israel, isso não mudava. E Jesus, diante disso, ele contempla a eternidade. Ele não só o tempo em si, não só o momento de resolver o problema daquele jovem, mas a eternidade. Precisava salvar o homem também, precisava salvar a família também. O importante para Jesus não era só o milagre. Não era só o milagre físico, mas era preciso haver uma transformação espiritual. E a gente começa a ver que qual era a necessidade mais fácil de ver aqui. A necessidade mais fácil de a gente ver era a necessidade do menino. Era mais fácil olhar e dizer assim, qual é a situação aqui? A situação aqui é o menino endemoniado, tem que resolver o problema dele. Mas Jesus vai além. Jesus vê que não é só mudar a situação do menino, é ver também a situação do homem. Jesus enxerga além. E aí a gente tem um processo da nossa fé. A gente começa a ver alguns princípios nessa história que mudaram a vida daquela família como um todo. Isso serviu para até a própria população judaica. E aí eu começo a pensar com você. Versículo 17 e 18. Quando Jesus diz, mestre, trouxe o meu filho. Esse homem diz para Jesus, Senhor, eu creio, ajuda na minha falta de fé. Mas o fato de ele ter dificuldade para crer de que Deus poderia fazer alguma coisa, não impediu ele de buscar ajuda em Jesus. Não impediu ele, e aí nessa primeira parte, que a gente vê o nascimento da fé. A fé, ela nasce quando eu começo a buscar ajuda. A fé, ela começa a nascer quando ele toma a atitude de buscar ajuda. Você acha que esse cara não foi em muitos outros lugares? Com certeza ele tinha ido em um monte de lugar, deve ter ido na benzedeira, foi na mulher que puxa. Como é que chama? A benzedeira que chama aqui também de puxa, né? Aqui puxa, aqui tem também. Vai na benzedeira, vai na mulher que puxa, vai nos médicos que tem, faz de tudo e não resolvia. E ele vai lá buscar ajuda em Jesus. E a Bíblia diz que ele busca, e ele fala assim, eles não puderam, Senhor. Os discípulos não puderam ajudar o homem. E a forma que ele fala, mostra essa repreensão sofrida diante de uma igreja impotente. Porque as pessoas estão buscando ajuda em Jesus, e a igreja se torna impotente de fazer alguma coisa. A igreja espera que o pastor faça isso. Porque ela acha que tem luta, que é pastor que luta, que a igreja não deve lutar. E os discípulos, com certeza, ficaram frustrados. Porque se a gente vai ver antes, eles já tinham tido isso. Os demônios vão submeter a vocês, mas aqui os demônios não se submetem e eles perguntam a Jesus depois. Por que a gente não conseguiu expulsar? Gente, eu era um adolescente. E eu estava evangelizando. E eu encontrei um senhor cego. Sentado na porta de casa, alguém falou, ele é cego. E eu ofereci Jesus para aquele senhor. E eu falei, Senhor, Jesus quer mudar a tua história. E se o senhor crer, Jesus vai fazer o senhor enxergar. E eu falei, o senhor está me vendo? O velho não me via, só me ouvia. E eu botei a mão no olho daquele velho e eu falei, Senhor, faz o teu milagre. Eu quero que esse homem enxergue. Porque o poder está sobre a minha vida e eu vou fazer. E eu botei e eu comecei a determinar. Deus!
Irmão, eu botei, mas vou perguntar para você. Se eu pudesse, até hoje eu estava com a mão no olho do velho, que eu estava com medo retado de tirar a mão. Pensa no meu, falei, rapaz, se eu tirar a mão desse olho aqui, esse velho me enxergar, não vai ficar bonito para mim, não. E eu lá, ó, em nome de Jesus, tal, em 5 minutos e 10, e eu disse, eu vou ter que tirar a mão. E eu disse, Senhor, o Senhor vai curar esse homem da cegueira. Esse homem vai voltar a enxergar, é hoje. E eu tirei a mão do olho e disse, o Senhor está me vendo, Senhor? E ele olhou bem nos meus olhos e disse, não, continuo sem enxergar. Pense numa frustração, porque eu queria que Deus fosse meu servo. Eu queria que Deus fizesse aquilo que eu estava mandando. E eu saí dali dizendo, Senhor, e Deus falou tanta coisa comigo, depois assim, Deus falou comigo, eu vou ajudar você, eu não sou maluco não, rapaz. Se eu coloco na tua mão a cura de um cego, tu vai pagar de bandido. E eu falei, Senhor, estou de boa. Graças a Deus, outras pessoas já tiveram mudança. Eu faço às vezes, não conto para ninguém não, fica de boa aí, não precisa levantar não. Porque isso não pode afetar o nosso orgulho. E os discípulos passaram por uma situação interessante, que os discípulos deviam dizer, sai demônio, e o demônio nada, e acho que ia passando, né? Natanael, vai Natanael, Judas disse, eu nem vou, que o demônio vai me entregar, não vou não, passa outro, Judas, Tiago, os 9 não resolveram, porque os 3 estavam lá em cima. O mundo está trazendo até nós pessoas aflitas, o mundo está trazendo até nós pessoas que acreditam que a igreja tem uma palavra de mudança para elas e nós não estamos fazendo nada. As pessoas estão procurando a igreja buscando nascer a sua fé, buscando fazer com que a sua fé possa nascer de alguma forma e nós não estamos dando uma resposta para elas. E elas estão dizendo assim, olha, eu procurei ajuda, mas eles não puderam me ajudar. Mas o ato do homem de ajudar faz com que a sua fé comece a nascer. No versículo 21 e 22, a gente vê a infância da fé. A fé começando a crescer, a se desenvolver. Perguntou-lhe ao pai do menino, há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajude-nos. A gente gosta às vezes de sofrer por um tempo até buscar ajuda. A gente acha que com as nossas forças nós vamos fazer. O homem diz assim, olha, desde a infância que esse menino sofre. E ele nunca buscou ajuda. Nunca foi atrás da ajuda certa. E o pai, desesperado, sequer estava certo de que poderia ser bem-sucedido quando chegasse diante de Jesus. O pai, desesperado, sequer pensava, será que vai resolver alguma coisa? Senhor, olha, eu já busquei de tudo, mas se tu podes, faz alguma coisa. Mas ele diz que desde a infância, e aí a gente fica pensando, quanto tempo a gente vai ficar sendo aprisionado pelo pecado? Quanto tempo a gente vai ficar lutando contra o pecado? Quanto tempo a gente vai lutar contra aquilo que afasta de Deus? Quanto tempo você esperará passar para chamar Jesus em seu socorro? Continua lutando com as suas forças, achando que depende de você. Às vezes, até mesmo o medo de buscar Jesus, para que Jesus me livre do poder doentio do pecado. Eu nem vou procurar, porque eu gosto tanto do pecado, que eu não quero que Jesus me liberte. Eu me acostumei a isso aqui. Está acostumado com o pecado, não quer largar a mão dele. Desde a infância, a outra 38 anos, se acostuma. A gente acostuma a sofrer com aquilo. E ninguém fica possesso. Ninguém fica possesso sem que convide o demônio. O demônio não entra de gaiato na sua vida. É a sua vida pregressa, é as suas alianças satânicas com outras coisas. É aí que o demônio entra. E nós não estamos aqui diante de um endemoniado, estamos diante de 2. Só que a gente acha que demoniado é só quem manifesta.
Eram duas pessoas possessas. Uma que acostumou a viver com o outro endemoniado junto. Mas a fé nasceu, a fé foi desenvolvendo. E aí no versículo 23 e 24 a gente tem um clamor da fé. O 23 e 24 diz: ao que lhe respondeu Jesus: se podes, respondeu, né? Se podes, tudo é possível ao que crê. Se você pode, tudo é possível àquele que acredita. Você está me perguntando se pode alguma coisa? Quem acredita vai alcançar. E aí no 24, imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda na minha falta de fé. Me ajuda, Senhor. Fé é rasgar o coração para Deus e dizer o que está sentindo. Mesmo quando o que eu sinto é uma incredulidade. Senhor, eu acredito, mas eu estou atribulado, eu preciso de ajuda. Ele rasga o coração, ele foi honesto o suficiente para admitir a sua própria falta de fé. Às vezes a gente não. Você tem dificuldade em algumas coisas? Não, creio em Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nasceu da Virgem Maria, apareceu de Ponto Pilatos, canta o credo. Mas não confessa a sua dificuldade em entender situações e não fala isso para Deus e depois morrem. Porque não abre o seu coração e dizer: Senhor, que dificuldade que eu estou tendo com isso aqui. Eu preciso que o Senhor me ajude. Ajuda na minha falta de fé. Eu creio em Ti, mas eu estou tendo dificuldade. Eu perdi dois filhos. No primeiro, a briga foi feia. A Liliane estava dentro do consultório do ginecologista. E o médico falou: teu filho morreu. Infelizmente, está morto. Eu larguei a Liliane e minha mãe lá dentro do consultório, lá em Sapé-Açu, e vim para dentro do carro e fui brigar com Deus. E eu fui dizer: não pode. Eu faço isso. Como que vai acontecer isso comigo? E eu acho que Deus olhou para mim e disse assim: está brabinho, filho? Tem problema não, eu vou tratar você brabinho mesmo. Descarregue todo o seu ódio contra mim. E eu vou estar aqui nesse banco de carro ouvindo você descarregar todo o seu ódio. E quando você descarregar todo o seu ódio contra mim, eu vou lhe dar um abraço. E eu soltei os cachorros. E saí dali fazendo a oração desse pai: Senhor, eu creio no Senhor, mas ajuda a minha incredulidade. Por quê? Depois veio a Luciane, estava eu de novo diante de uma guerra. Essa menina está com 11 anos hoje. Só Deus sabe, meu 1,5 kg. Meu saco de açúcar e meio. Veio o terceiro, Laiane. Outra porrada, a menina nasceu de boa, tudo bem, de repente, puf, morreu. Semana passada, minha sogra, sogra. Se você quiser casar com alguém, procura uma mulher ou um marido que não tenha mãe. A minha sogra disse: sua filha morreu. Você sabe por quê, né? Por causa de você. Pô, 10 anos depois vem falar isso na minha cara, mas faz parte, né? Parte do processo. Casei para isso. É brincadeira. A filha defende. Vocês vão casar aí, ó. Quando casa, leva a família toda, viu? Não acha que leva só a mulher e a mãe não vai junto, não. Vai a mãe, vai o pai, vai os cunhados. Deus defenda. E quando eu estava ali diante daquela guerra, eu já tive mais, já fui mais maleável, mesmo assim ainda sofri com a perda da Laiane. Agora, dia 19 de novembro, ela faria 8 anos, quase junto com o Pietro. Pietro dia 13, né? Pietro, quando a Laiane nasceu, a dona Wanda estava no hospital lá ainda com o Pietro. A Liliane estava internada e a dona Wanda estava indo lá ter o Pietro. E ali também eu fui lá para Deus e falei: Senhor, eu já não sofri tanto quanto, mas se queira só entender aqui, será que dá para entender? Porque você está emocionalmente envolvido com aquilo, e emocionado você tende a se perder algumas vezes. É um pai com um filho endemoniado se matando, gente. Mas eu não posso guardar para mim mostrar. Oh meu Deus, vou falar da minha sogra de novo, ela vai ficar, se ela não assiste a minha pregação.
Mas a minha sogra brigou comigo porque eu estava chorando desesperado. Um pastor não pode chorar desesperado quando perde um filho. Eu sou um homem, caramba. Sou um ser humano como qualquer um outro. E não preciso mostrar força para ninguém quando eu não estou bem. Isso fica para os super-homens da televisão que estão por aí. Mas ali eu precisava chorar. E eu chorei como um maluco. Realmente sofri demais. Sofri demais quando eu perdi a Laiane. Tentei me jogar na cova, só que a menina era desse tamanho e eu não cabia. Senão, acho que eu tinha ido junto. Pequenininha lá, a cova pequena. Sofri. E nunca deixei de dizer para Deus: Senhor, eu estou tendo dificuldade para entender coisas. Eu creio, mas eu preciso entender coisas. Eu preciso que o Senhor me ajude. Vou soltar o que eu preciso soltar para o Senhor. E o Senhor vai vir aqui, vai me acalentar e vai dizer: estou contigo, cara. Estou contigo, não vou te deixar. Por mais que você solte tudo que você soltar, solte, rasgue seu coração, solte seus cachorros contra mim. Deus não é o homem. Deus não é o homem. Quando alguém faz alguma coisa contra a gente termina soltando tudo, a pessoa vira nosso inimigo. Deus não vira as costas. Deus estava lá no São Francisco, chorando junto comigo, passando a mão nas minhas costas, dizendo assim: eu sei que dói perder um filho. E eu sei o que é perder um filho também. Eu sei como dói. Mas eu estou aqui, rapaz. Não vou te deixar. E eu dizia: Senhor, eu sei que o Senhor está aqui, mas me ajuda na minha incredulidade. E ali é o clamor da fé. Jesus vê o amor do Pai, apesar da falta de fé. E o amor é a maior virtude espiritual que pode ter. Não importava se aquele homem era um homem com pouca fé. E fé não é questão de quantidade, mas é questão de qualidade. Por isso que é comparado a um grão de semente. Apesar da falta do homem ter pouca fé, a fé dele gerava um amor enorme, a ponto de Jesus agir na vida do filho dele. É o amor daquele pai que move o coração de Jesus a agir contra o filho dele. Porque aquele homem clama: Senhor, eu creio. E começa a chorar e diz assim: mas me ajuda na minha incredulidade. Eu acredito no Senhor. Eu acredito que o Senhor fez tudo isso. Mas tem momentos que eu pareço me perder, mas me ajuda. E aquele homem clama. E depois que ele clama, a gente vê uma fé educada. A partir do versículo 29, a gente vai em versículo 25. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Nós temos um problema, vou citar isso aqui. Nós temos um problema, principalmente em igrejas neopentecostais, que acha que tudo é demônio. Existem doenças que são muito parecidas com possessão. Mas nem tudo é demônio. Na verdade, tem muito mais coisa que é situação normal do que demônio. Mas a gente quer colocar a culpa em alguém. Tu é um endemoniado em casa, que até mesmo o demônio diz assim: rapaz, olha, eu não faria isso não. Olha, eu tenho ética, o demônio tem ética. O demônio diz assim: não, peraí, eu tenho meu limite também, eu não seria o marido da... Não, aí também é demais. Né? Eu acho que a demônia diz assim: não, peraí, eu tenho ética. Lá Satanás dá curso pra gente. Você tem um limite para ser demônio. Você não precisa agir como essa esposa aqui. Pelo amor de Deus, aqui é uma filha de rapariga. Que mulher é essa? Isso aqui, o demônio fica chateado. O demônio diz assim: não, eu que vou sair daqui. Eu não quero me contaminar com você. Porque a pessoa vive como um capeta e quer colocar a culpa no capeta. Não, eu estou devendo até as cuecas. Satanás entrou no meu lar e afetou minha vida financeira. Satanás se chama falta de planejamento. Não bota a culpa no diabo se tu foi comprar fiado porque viu lá em suaves prestações. Não bota a culpa no diabo. O diabo, vou proteger, vou ser advogado dele agora aqui. Não é culpa dele. Ou talvez é porque foi ele que botou no seu coração a ideia de que assim, eu preciso ter aquilo que eu não posso. Né? A gente só se endivida porque a gente quer ter aquilo que não pode. Você não pode ter, não tenha.
Acho que eu vou comprar um iPhone XR para poder tirar uma foto com a maçãzinha aqui. Vou comprar um celular de R$8.000 ganhando 1.045. Só para ostentar. Por isso que eu vou com meus parceiros, que compram as camisas da Lacoste, da Arame, só de 25, 30. Os caras têm uns contatos. Dá para ostentar com o Paraguai. Mas aí quer colocar a culpa no demônio, uma fé. Aí, vou seguindo aqui. E ele, 26, e ele clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Imagine. O demônio chega e Jesus diz, sai, capeta. Aí o moleque, puf, morreu. Eu penso assim, rapaz, agora matou de vez. Agora não tem mais jeito. E aí a Bíblia diz, Jesus tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não podemos nós expulsá-los? Respondeu-lhe, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Gente, eu conheço uma pessoa que uma vez me disse que tinha um demônio que chamava casta. Oh, meu Deus, lembra essa situação? A pessoa disse assim, olha, você sabia que tem um demônio que chama casta? Eu falei, porque tem a Pombagira, tem o Zé Pelito, tem o casta. Eu falei, quem é casta? O casta é um demônio que só sai com jejum. Eu falei, pai, pelo amor de Deus, pai. Casta é uma quantidade de demônio. Não tem nada a ver com nome, demônio não tem nome. Quem botou nome no demônio foi o neopentecostalismo. Não existe demônio, nunca houve Pombagira, não tem Zé Pelinta, não tem Tranca-Rua, não tem Sete Facadas. Não existe demônio com nome, pelo amor de Deus. Porque se demônio tem nome, nós vamos ter que dizer que o demônio está em todo lugar. Porque se você for terça e sexta, em toda a igreja universal, tem que ter uma Pombagira, um Zé Pelinta, uma Sete Facadas. E eles não podem estar em mesmo lugar ao mesmo tempo. Demônio não tem nome, pelo amor de Deus. Não há nome de demônio. Demônio é demônio. E o demônio é o pai da mentira. Então, ele pode dizer que é uma coisa e é outra. Tá? Então, só um parênteses aqui. A fé educada é uma fé que vem de uma vida de devoção. Por que os 9 discípulos falharam? Porque eles negligenciaram a sua vida espiritual. Eles negligenciaram a prática do jejum e da oração. Nós não precisamos esperar a igreja fazer campanha de jejum para jejuar. Isso é parte da nossa devoção diária. Nós precisamos orar, precisamos colocar isso diante de Deus. Quanto menos oração, menos Deus se move. Porque a oração muda a mim, então quando eu oro, Deus se move para mudar a minha vida. Mas se eu não orar, Deus não vai fazer, porque eu não vou perceber, eu não tenho contato com Deus. A gente se conhece por meio da oração. Por isso, a importância de nós orarmos. Eles não conseguiram por causa disso. E aí o pastor tem que estar sempre pronto, é claro. Mas não é só o pastor, é todo mundo. Me lembro de uma história de um demônio lá no Riacho da Onça também. O gato de demônio, né? Diz as más línguas, eu não vi, só o pessoal conta. Que a mulher caiu endemoniada, aí chegou o demônio disse, você não, você eu conheço, já. Aí tá, foi. Mandou o pastor embora, chamaram as beatas da igreja católica. O demônio também disse, você é dos meus, e mandou, tá. Aí o pessoal cria essas coisas, cria a doutrina. Pronto, toda beata é do demônio também. Né? Aí veio lá uma profeta de Deus lá e disse, olha, sai demônio. Rapaz, só a fulana. Esqueça isso. Esqueça isso. O poder está no nome de Jesus. Não está sobre a minha vida. Não está porque eu sou mais crente que ninguém. É sobre o nome de Jesus. E a autoridade que eu uso o nome de Jesus, isso é buscado por meio de oração. É por meio de jejum. A confiança de Jesus no poder da fé é surpreendente. Porque do mesmo jeito, em Marcos 4,39, Jesus repreende a tempestade. Do mesmo jeito que em Marcos 5,8, Jesus também enfrentou um outro demoniado perigoso. Do mesmo jeito que em Marcos 5,41, Jesus toma a filha da mão de Jairo e diz, Talita, come. É do mesmo jeito que ele avança sobre esse espírito. É do mesmo jeito que em Marcos 5,36,
Jesus também enfrenta o jovem epilético, que é salvo das garras de Satanás. A fé educada é buscada por meio de jejum e por meio de oração. Eu não preciso ter medo do demônio, porque eu estou dizendo, Senhor, é no nome de Jesus. Para Jesus é indiferente se ele tinha que ajustar um monte de neurônio na cabeça de uma pessoa que tinha epilepsia, ou se ele tinha que ressuscitar um cara que morreu há 4 dias, ou se ele tinha que salvar a sua vida. É indiferente, o poder é o mesmo. A fé é a mesma. Se ele tiver que organizar o sistema nervoso de alguém, ele vai fazer. O poder dele é universal, sobre qualquer área da nossa vida. Mas isso não me dá direito de ser responsável. Me lembro quando a enfermeira Elza dava consulta aqui, e ela me chamou e falou, pastor, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso saber se é o senhor, porque eu tenho um paciente, ela fazia consulta aqui, eu tenho um paciente que parou de tomar o remédio, porque o pastor disse para ele que Deus ia curar ele. E o cara parou de fazer o tratamento dele, porque acreditou de que Deus ia curar. A menininha que fez agora 6 anos que ela faleceu, acho que até hoje a data. E eu fui no velório aqui, e cheguei lá no velório, e o cara com a música a menina tinha o quê? 5 anos, eu acho. A música da Aline Barros, Ressuscita-me. E ele falou, o senhor crê que Deus pode ressuscitar minha filha desse caixão? Eu falei, creio, claro que eu creio. Ajuda-me na minha credulidade. Mas eu acredito. Então, ora, eu falei, mas calma aí, não é assim não, meu filho. Não é assim não. Deus não é seu servo, não. Deus tem os motivos para ele fazer as coisas. Não é só aqui levanta e vai levantar. É assim, é? Deus tem motivo para fazer a coisa. Só para agradar seu coração, ele tem que agradar o seu e de toda a sociedade. A vida tem circunstâncias que virão sobre nós e que é preciso sabermos, termos discernimento. Não podemos ser responsáveis por isso que é a importância de fé e de oração. Eu creio, ajuda na minha incredulidade. Quais são as áreas da sua vida que você está como esse homem? Quais são as áreas da sua vida que você está como esse homem? Tem área que você assim, eu acredito, Deus está mudando, Deus está fazendo. E tem áreas que você diz, Senhor, eu creio, ajuda na minha incredulidade. Mas para essa fé deixar de ser incrédula, ela precisa nascer. E o nascimento acontece quando você toma um passo de ir até Jesus. Essa fé, para deixar de ser incrédula, ela precisa se desenvolver. Não dá para ficar suportando o sofrimento sem buscar ajuda. Você precisa tomar um passo de buscar ajuda. Senhor, me ajuda. Vai até alguém. Essa fé precisa crescer, e ela crescendo, ela vai gerar um clamor. Eu creio, ajuda na minha incredulidade. Ela vai rasgar o coração para Deus e dizer para Deus, Senhor, são essas minhas dificuldades, me ajuda. E essa fé que nasce, que cresce, que clama, precisa ser a fé educada no joelho. Eu falava isso essa semana com 2 grupos de jovens. Eu falei sobre isso, falei assim, olha, a teologia que a gente faz, ela forma teólogo, o seminário forma teólogo. A teologia ajuda você a formar teólogo, mas homem de Deus é formado no joelho. Homem de Deus é formado na oração. Sem vida com Deus é fracasso. Sem caminhar com Deus é fracasso. Sem caminhar com Deus a gente morre. A fé morre. Porque fica apenas no campo do físico. E a gente não leva isso para diante de Deus. A gente não tem relacionamento com Deus. É isso que acontece com muitos casamentos. Sem comunhão, sem contato, sem diálogo, morre. Muitas pessoas estão morrendo porque nunca sequer tiveram coragem de dizer para Deus, eu creio, mas me ajuda nos momentos que eu preciso
crer, porque eu não consigo ver. Eu creio nisso e creio nisso. Mas aqui, Senhor, que dificuldade. Me ajuda na minha incredulidade. Me ajuda na minha incredulidade. Se coloque de pé. Quais são as áreas da sua vida que você precisa buscar o socorro? Quais são as áreas da sua vida que você precisa que a sua fé possa nascer hoje à noite? Aonde é que você assim, Senhor, pastor, eu tenho uma fé, mas nessa área aqui, eu preciso dizer, Senhor, ajuda na minha incredulidade. E diante disso, rasgue seu coração diante de Jesus. E diga, Senhor, eu creio, ajuda na minha incredulidade. E é essa ação que faz mover o coração de Jesus. E é essa ação que faz Jesus mudar. É essa ação que faz aquele homem ser liberto. E não só o jovem, mas também o pai. Fale com Deus. Fale com Deus, Senhor. Fale com Deus onde são as áreas que você precisa dizer. E diga para Deus, Senhor, ajuda na minha incredulidade. Eu estou aqui buscando o Senhor. Eu estou aqui. Muitas vezes eu fui diante de discípulos, mas eles não puderam fazer nada. Mas se tu podes, faz alguma coisa, Senhor. E ouça a voz de Jesus dizendo para você: se eu posso, tudo é possível àquele que acredita. Tire o olhar do terreno. Jesus olha para aquele homem porque a eternidade é mais importante do que o terreno. Não adiantava aquele homem voltar para casa com seu filho curado, mas ele continuar perdido eternamente. Jesus não se esqueceu. De que adiantava? E Jesus se compadece e transforma a vida da criança, transforma a vida de pessoas que estavam ao redor, aqueles que acharam que não tinha mais jeito, viram o jovem sair da melhor forma possível. E viram o pai também sair com a sua vida transformada. Com um milagre completo. E jamais vai se esquecer. Se tu podes, Senhor. Tudo é possível àquele que crê. Mas aqueles que estão colocando diante do Senhor as áreas das suas vidas que precisam de um cuidado especial, que os tem tentado derrubar e os matar, estende as tuas mãos, expulsa o demônio da incredulidade e traz vida nova, um renovo. Ó Deus, em nome de Jesus, move no coração, acende a chama, que seja pouca que seja, mas move a fé para estar firmada de que é o Senhor que continua cuidando, é o Senhor que continua fazendo, é o Senhor que continua estendendo as tuas mãos sobre nós e olhando para nós com um olhar de amor, olhando para nós com um olhar de carinho, não nos abandona, não nos deixa, mesmo em meio à nossa incredulidade. Ó Deus, em nome de Jesus, olha para nós como o Senhor olhou para aquele homem incrédulo, com a fé
pouca, mas que foi suficiente para o teu agir. Move as águas, expulsa os demônios que nos impedem de viver em paz e traz a vida a nós. Traz uma vida a nós. Em nome de Jesus, cada coração, cada vida, que o Senhor sonde e traga sobre cada coração um clamor, uma fé que nasce, uma fé que cresce, uma fé que clama e uma fé que é educada por meio do jejum, por meio da oração, que busca o Senhor, que está diante do Senhor, mesmo em meio a dificuldades, que não olha as circunstâncias, que não olha as dificuldades, porque sabem que as tuas mãos continuam sobre nós, que a sua mão continua cuidando de nós. Rega os